Pessoal, sejam todas, todos e todes muito bem-vindas a mais uma hora do intervalo. Esse bate-papo mensal que a gente faz todo final do mês, aqui pelo Centro de Referências em Educação Integral, para conversar sobre temas importantes para a educação e para a sociedade como um todo. E hoje a gente queria falar sobre o Plano Nacional de Educação e a Educação Integral. O PNE está em debate lá no Congresso Nacional e ele vai orientar todas as políticas públicas da educação pelos próximos 10 anos. Então a gente está falando de uma política, que tem força de lei, é super importante para o Brasil, não só para a educação. E aí a gente vai conversar mais um pouco sobre isso durante essa live com duas super e a Rayana Ribeiro. E aí, conforme elas vão chegando, eu vou apresentar para vocês um pouquinho da trajetória delas. Bem-vindas! Oi, tudo bom, gente? Vocês me ouvem? Sim, te ouvimos super bem. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Também te ouvimos bem. Bom, então a gente está aqui com a Beatriz Benedito, que é analista de políticas públicas no Instituto Alana. Ela é mestra e bacharel em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC e bacharel em ciências e humanidades também na UFBC. Ela atuou como assessora especial na Secretaria de Governo Municipal, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Paulo e no Centro Brasileiro de Estudos da América Latina da Fundação Memorial da América Latina. E aqui a gente também tem a Rayana Ribeiro, que ela é uma jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e trabalha há 20 anos com projetos nas áreas de educação e direitos humanos. Atualmente, ela integra a direção colegiado da Cidade Escola Aprendiz, onde é responsável pela direção dos programas Centros de Referências em Educação Integral, Educação em Território e Proteção Integral. Esses programas eles atuam nacionalmente no apoio à formulação e implementação de projetos e políticas públicas de educação integral, territórios educativos, iniciativas voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes. Sejam muito bem-vindas. E antes da gente partir para as perguntas, eu queria que a gente fizesse uma rodada de audiodescrição para todo mundo poder conhecer mais da gente aqui, né, para acessibilidade. Então eu vou começar. Eu sou Ingrid, eu sou uma mulher amarela, de ascendência japonesa. Eu tenho cabelos cacheados na altura do ombro, eles são escuros. Eu tô usando um brinco de argola dourado, uma corrente dourada e uma blusa preta de manga longa, porque faz frio em São Paulo, e atrás de mim é possível ver uma parede branca com prateleiras e plantas. E fiquem à vontade, quem quiser ir a seguir. Sou Beatriz, sou uma mulher de pele clara, cabelos crespos até o ombro, volumosos. Eu tô na minha casa, então o fundo é branco, mas tem uma luz laranja acesa. Não está pegando fogo, está tudo bem. E estou com cachecol de oncinha e uma blusa terracota, porque também estou em São Paulo e está muito frio aqui. Gente, boa tarde. Eu sou Rayana, sou uma mulher branca de cabelos castanhos, compridos. Estou vestindo uma blusa de cor roxa e atrás de mim tem um armário branco. Perfeito. Feita a nossa audiodescrição, bora para as perguntas? E, gente, quem está assistindo, fiquem à vontade para ir mandando aqui no chat, aqui embaixo, as perguntas que vocês gostariam de fazer. Dúvidas sobre o PNE, sobre educação integral, o que vocês quiserem comentar, compartilhar ou perguntar. Então, gente, queria falar um pouco sobre a tramitação, né, do Plano Nacional de Educação. Ele está em debate no Congresso Nacional e ele deve ser aprovado ainda esse ano, né? Então, queria ouvir de vocês duas, assim, qual que é a importância para o Brasil desse plano? Como que ele pode impactar as escolas, as professoras e professores e estudantes? Quem Vou quer começar? passar aqui, Bia, depois te passo. Bom, boa tarde, gente, novamente. É um prazer estar aqui com vocês, podendo discutir, enfim, acho que esse tema, essa política é tão fundamental, né, para a educação brasileira na próxima década. Eu começaria dizendo que a gente vive um momento histórico importante, né, e que esse novo PNE, ele
primeiramente, restaura uma tradição democrática de formulação de políticas públicas no Brasil, né, que vinha, enfim, tinha sido interrompida e que agora, a partir da realização das conferências municipais, estaduais e da Conferência Nacional, acho que culmina nesse processo de tramitação, de consultas públicas, de seminários estaduais que vem acontecendo em torno desse novo texto, né? Acho que, em segundo lugar, a gente tem um desafio grande com esse novo PNE, que é não só retomar as metas que a gente não conseguiu alcançar, né, no período anterior e com o plano anterior, mas também avançar, né, em relação à superação dos desafios da educação brasileira. Assim. E aí eu acho que tem um em especial que eu acho que é o que talvez possa gerar bastante impacto, né, nos próximos anos, que tem a ver com o papel desse plano e o seu compromisso efetivo com a superação das desigualdades que se reproduzem, né, na educação brasileira. E aí aqui eu estou falando das desigualdades em especial para os nossos estudantes e estudantes negros e negras, periféricos, para os estudantes com deficiência, para os estudantes das comunidades e territórios quilombolas, indígenas, campesinos. Enfim, acho que a gente está chegando, né, na formulação desse plano nesse finalzinho de primeiro quarto de século e nos parece inegociável que esse plano assuma efetivamente esse compromisso e crie condições para que a gente possa, enfim, enfrentar essas desigualdades. E aí, né, a gente vai falar. Primeiro, quero começar agradecendo o convite de estar aqui conversando, né? Eu admiro muito o trabalho que a gente feito, né, em relação à educação integral. Então, para mim é um grande prazer, uma grande honra poder fazer esse diálogo, né? E eu quero começar comentando a fala, né, da Rayana, que é muito nesse sentido de que o PNL recupera essa nossa tradição democrática, né, nesses últimos 3 planos nacionais de educação, olhando para a participação popular, para a participação da sociedade na construção do que são as prioridades da política educacional para a próxima década, né? Eu acho que a gente tenta expressar na construção de um Plano Nacional de Educação os nossos próximos desafios. E o Plano Nacional de Educação, ele nos permite tanto fazer o acompanhamento e monitoramento dessas metas, como elas, a partir de quando elas são estabelecidas, então a sociedade civil ganha uma possibilidade de monitorar o Estado, né, a partir da construção das políticas públicas, e ele também nos permite fazer uma disputa por recursos públicos naquelas metas que a gente acredita prioritária, né? Esse plano, ele traz uma novidade, esse texto proposto, né, pelo governo federal traz uma novidade, que é essa novidade da equidade transversalizada no seu texto completo, né? Então, o plano anterior a gente teve muitos desafios, acho que sobretudo de acesso à educação, né? Acesso às escolas, e agora a gente busca qualificar esse acesso a partir de estratégias de enfrentamento às desigualdades, como a Rayana trouxe. Mas eu quero comentar também que eu acho, e aí eu acho importante, a gente ter em vista que o Plano Nacional de Educação é uma das etapas de construção de instrumentos orientadores, né? No próximo ano a gente tem a construção dos planos decenais estaduais e municipais, que também aproximam a discussão da política educacional às comunidades escolares. Então também vale muito a pena a gente, claro, colocar à luz e fazer as disputas no Plano Nacional de Educação, mas ter no nosso horizonte de que a gente vai ter esses outros momentos também para incidir nas políticas educacionais. Legal, gente. Então vocês estão basicamente falando assim de um PNE que é um projeto de país, né? Que vai ser um debate contínuo do que é a educação para esse país, para essas pessoas ali no chão da escola, né? Bom, muito legal. E, Beatriz, você que tem acompanhado a tramitação do projeto de lei 2614, que é o projeto de lei que vai criar esse novo PNE, né? Queria que você compartilhasse com a gente como é que está a tramitação do PL. Então, conta pra gente, assim, qual que é o clima nas audiências públicas e quais têm sido os principais embates em torno do texto legal que está apresentado hoje.
Ok. Acho que vale, então, retomar de que o texto, ele foi... No ano passado, a gente teve a Conferência Nacional, né, em que a sociedade civil e profissionais da educação se constroem uma proposta de texto, apresenta ao MEC, e o MEC escreve a proposta de texto que chega na Câmara dos Deputados em junho de 2024. Chegando esse texto na Câmara dos Deputados, se abre uma comissão especial para olhar para o Plano Nacional de Educação. E essa comissão especial, que tem como presidenta a Tabata Amaral e como relator o Moses Rodrigues, começa a trabalhar abrindo espaço de 4 formas para a sociedade civil poder se manifestar em relação ao texto proposto pelo MEC, que são as audiências públicas, seminários estaduais, recebimento de emendas ao texto do MEC e reuniões bilaterais. E aí eu queria comentar como que aconteceram esses 4 momentos de participação. Em relação às comissões bilaterais, aconteceram com a equipe do relator, a equipe do Moses Rodrigues. No site da Câmara, eles apontam que foram 114 organizações ouvidas, né, nesses momentos, e que as demandas foram apresentadas ali num espaço bastante dialógico com a equipe relatora desse projeto de lei. Em seguida não, né? Esse processo ele acontece concomitante, acho que vale trazer isso aqui. Acontecem as audiências públicas, e as audiências públicas na Câmara, elas acompanham a lógica dos objetivos apresentados no texto do PNE. Então tem lá o objetivo educação infantil, educação... e aí cada mesa, né, ouvindo especialistas desses temas nas audiências públicas. E aí a gente teve também os seminários estaduais. A ideia dos seminários estaduais é aproximar a discussão, né, territorializar a discussão que estava acontecendo no Congresso Nacional nos estados, nas casas legislativas dos estados, principalmente. Antes da gente entrar aqui na live, eu fui olhar no site do Congresso e lá eu vi que faltam 10 audiências 10 seminários para acontecerem ainda. Então, acho que vale deixar aqui, né, o chamado e o convite para as pessoas que estiverem assistindo e terem interesse nos seus estados. Eu vi aqui que em Pernambuco vai acontecer no dia 4 de agosto, no período da manhã, sempre na Assembleia Legislativa, e no Mato Grosso do Sul acontece dia 7 de agosto, 1h30 da tarde. Mas outros estados é possível a gente olhar no calendário do Congresso, e esses espaços são espaços abertos, né? Sempre tem a participação de alguém da comissão especial, alguém do Conselho Nacional de Educação, que a gente pode apresentar nossas demandas para a educação para os próximos 10 anos, né? E a gente teve a construção também de emendamentos, né? Então, as organizações, a sociedade civil, frentes parlamentares se organizaram e apresentaram emendas ao texto, isso no mês de maio, né? Que foi o prazo das emendas. Agora, a gente está num momento de recesso legislativo, né? Então não temos atividade sobre isso, mas segunda-feira o legislativo retoma, já com esses seminários estaduais acontecendo. E aí, quando o texto, após a finalização dos seminários estaduais, os deputados e suas equipes técnicas sentam, escrevem uma proposta de texto em cima do que foi apresentado pelo governo federal, e aí a gente tem ainda a possibilidade de apresentar novas emendas, né? As emendas ao texto do relator, só com os deputados que participam dessa comissão especial do PNE. Então, também deixa aqui essa possibilidade da gente trabalhar junto com esses deputados que estão ali. E eu acho que quando a gente pensa quais são os possíveis embates, né, e qual é a análise desse texto, e não quero me alongar muito, né, gente?
Eu acho que são as discussões que estão postas na Câmara dos Deputados hoje, né? Como que a gente consegue aprofundar e ser mais ousados nas propostas do texto, né? Nas metas e nas estratégias, mas também como que a gente consegue considerar as questões que estarão presentes na educação nos próximos 10 anos. E aí, aqui eu estou trazendo duas agendas que são muito caras ao Instituto Alana, né, a organização da qual eu faço parte, e que eu não poderia deixar de citar, que são a agenda da proteção das crianças na internet. Então, como que a gente olha para a educação com inteligência artificial, como a gente considera o uso ético dessas ferramentas na educação, sendo que a gente é a favor e tem um objetivo de conectividade, né, no projeto, mas um projeto, o projeto de lei ele tem olhado muito para as questões de infraestrutura da conectividade, né, até para diminuir essas desigualdades. Só que como a gente protege as crianças a partir do momento que elas têm acesso à internet e como que a gente também enfrenta as questões de crise climática, né? Entendendo que esse ponto é um ponto que a gente precisa encarar de alguma forma no PNE e que nessas discussões que a gente teve de audiências públicas, por exemplo, e nos seminários, não entrou justamente por não ser um eixo do atual texto do atual texto apresentado pelo Ministério da Educação, né? Então a gente tem uma lacuna bastante grave no na nossa leitura a partir da nossa análise, que é a falta de uma agenda de educação ambiental e climática, que não entrou nas discussões por não estar no texto atual da forma como, né, se encontra, e que também nos sinaliza, né, como a gente pode construir uma política educacional nos próximos 10 anos sem considerar esses dois aspectos super atuais e relevantes no direito das crianças e adolescentes. Então, Realmente, não dá para seguir o debate sem olhar para esses dois pontos fundamentais, né? E aí, aqui, ó, nos nossos comentários, o Ibui Pataxó também traz um outro ponto super importante, né? Ele diz assim: adoro essa pauta de discussão. A implementação de políticas públicas para a garantia de uma educação escolar que valoriza as especificidades de diversos espaços das comunidades educativas, né? Então, ele aí falando da importância da contextualização, né? Dessa educação que olha para o território, que olha para a comunidade e promove uma educação com sentido. Isso também é fundamental, né? De estar garantido aí nesse PNE. E aí, queria ouvir mais de vocês sobre esse novo texto, o que vocês estão achando de avanços em relação ao plano anterior, né? A Beatriz já trouxe alguns pontos que a gente precisa avançar para poder garantir direitos. E também queria ouvir mais sobre o que a gente precisa fazer para que ele seja efetivamente implementado. Vamos lá. Eu queria só, acho que voltando um pouquinho no que a Bia trouxe, que foi muito legal esse panorama todo, assim, acho que da tramitação legislativa e das possibilidades ainda, né, de incidência da sociedade civil, considerando essa retomada democrática para a construção da política. Esse já é um plano histórico também, né? A gente recebeu, enfim, foram mais de 3.000 emendas enviadas aos parlamentares de naturezas distintas, tem vários balanços sendo divulgados, acho que vale a pena acessar essas informações para a gente também ir materializando um pouco, acho isso que a Bia trouxe, né, em relação às disputas que esse plano traz, né, e quais são as concepções que hoje estão em jogo na definição da política educacional para os próximos 10 anos, assim. A gente teve, enfim, acho que a honra de participar de uma dessas audiências, então fiquei ouvindo Bia e lembrei, a gente participou da audiência que teve foco na meta 6, que é a meta de educação integral, então ao lado de outras organizações, inclusive, que compõem o Centro de Referências em Educação Integral e que estão com a gente construindo essa agenda, né, há mais de 10 anos. A gente teve a oportunidade de trazer acho que os principais aspectos que para a gente hoje são prioritários quando a gente está olhando para esse novo plano. Assim, eu destacaria, Ingrid, acho que assim, para a gente, então
assim, super interessante que ele traga, por exemplo, a intersetorialidade como uma diretriz transversal. Isso é uma novidade. É super interessante que esse plano pense a educação de maneira sistêmica e ele aponta para essa possibilidade. Mas acho que a gente sentiu falta de que a concepção, por exemplo, de educação integral tivesse também sendo assumida como uma diretriz para toda a educação brasileira, né? A gente avalia que hoje ela está circunscrita e concentrada na meta 6, que está ainda bastante alicerçada na ideia de tempo integral, e acho que a gente aqui, né, no Centro de Referências tem mesmo esse compromisso de alargar esse conceito e trazer a educação integral para o campo do direito à educação, né? Então, acho que isso seria importante e parte das contribuições que a gente deu nesse processo, elas tentam apontar para a educação integral como algo que orienta esse plano como um todo. Eu destacaria também que, considerando, né, acho que os ataques que a educação pública brasileira sofreu nos últimos anos, a gente fala ali no comecinho do texto, tem a questão da liberdade de cátedra, né, e um compromisso com os direitos humanos, então isso é super importante, também tem a ver com o papel da educação, né, acho que para um projeto de país que é democrático e que está aí cada vez mais buscando ampliar o acesso e a garantia dos direitos, assim. E acho que tem uma coisa importante que Bia traz também, e que esse plano, acho que se ele aprofunda, tem a ver com o uso de evidências, né, para a gente poder pensar a educação, olhar para as políticas públicas, monitorar essas metas, avaliar aquilo que vem sendo feito. Isso também se configura como uma oportunidade para que a sociedade civil, para que os conselhos, para que os fóruns de educação, enfim, para que de maneira geral as organizações possam também estar aí acompanhando, monitorando e assegurando que esse plano chegue nos territórios, né? Para voltar na pergunta anterior que você fez, é isso. Bia falou, bom, a gente ainda tem, para além dessa tramitação de agora, esse plano reverbera e se desdobra nos territórios, né? Então, a gente sabe que a educação ela acontece no chão da escola, no chão das comunidades. Então, vai ser fundamental que a gente esteja aí também, acho que se valendo desse conhecimento que é produzido por esses atores todos, não só no processo de formulação, mas também no monitoramento e avaliação daquilo que a gente vai eleger como prioridade para a educação brasileira. E eu acho muito bom isso que você traz, né, Rena, sobre as emendas desse plano, né? Foram mais de 3.000 emendas e a maior parte delas relacionadas à educação inclusiva, educação para relações étnico-raciais e formação docente, valorização docente, né? Então, como que a gente também cuida desses processos? Eu acho que esse plano, ele se assume um plano para a equidade, e a gente vê que a sociedade, as pessoas que estão engajadas na construção dele, têm olhado especialmente para questões de equidade, né? Quando a gente fortalece uma agenda étnico-racial na educação como estratégia para os próximos 10 anos, né? Uma educação inclusiva. Então, a gente sabe que o plano anterior ele avança no acesso de pessoas com deficiência na escola comum regular, que é o que a gente defende, para que todas as crianças estejam juntas na mesma sala de aula, esse plano precisa ser ousado, né? Em olhar a formação de professores, valorização de professores, para que estejam preparados para lidar com as crianças no ambiente escolar, né, promover esses espaços que derrubem as barreiras que ainda a gente vê que estão entre as crianças e o direito à educação. Então, acredito que quando a gente olha para um plano nacional, a gente está falando dessas questões estruturantes da política pública, né, assumindo um compromisso também político de encarar o enfrentamento às desigualdades como estratégico para o direito à educação de todas as crianças e adolescentes. A gente também encara o nosso compromisso de oferecer tanto condições de trabalho para os profissionais da educação. Eu acho que isso é fundamental quando a gente está falando de uma política pública, né? Oferecer condições para os seus trabalhadores e também oferecer condições de infraestrutura nas escolas, né? Então, quando a gente está falando de inclusão nas escolas, a gente está falando de uma infraestrutura. Quando
eu trago aqui esse meu apontamento sobre educação ambiental e climática e que nos próximos 10 anos deve estar agravado, a gente também está falando de infraestrutura escolar, uma infraestrutura resiliente, né? Isso precisa estar posto e bastante defendido no Plano Nacional de Educação, porque a gente sabe hoje em dia que a maior parte dos estudantes que estão, a maior parte das escolas que estão em área de risco ambiental, em área de risco climático, são escolas com estudantes majoritariamente negros. Igual a gente, e esse é um dado produzido por Alana e MapBiomas. Mas a gente também tem um dado do Observatório da Branquitude, em que mostra que a maior parte dos estudantes que estão em escola sem saneamento básico, sem quadras de esporte, sem biblioteca, sem laboratório de informática, também são estudantes majoritariamente negros, né? Então, como que a gente garante condições adequadas para que essas crianças exerçam seu direito educacional? Então, acho que o Plano Nacional de Educação traz esse compromisso ao se assumir um plano de equidade, mas que também precisa estar explicitado nas suas metas e nos seus objetivos, né? A construção desse ambiente escolar com professores valorizados e formados para lidar com esses desafios nos próximos 10 anos. Não, com certeza, né? É urgente tudo isso. E esses dados que você trouxe me lembraram outros, né? Também do Map Biomas, que fala sobre como os territórios de comunidades quilombolas e indígenas são os que têm as maiores taxas de preservação ambiental. Então, também, quanto a gente tem a olhar para isso, né, agora nesse contexto de crise climática permanente, para aprender com essas populações, como é que a gente cuida, como é que a gente se relaciona com a natureza, né? E aí, Raíra, você tocou num ponto, já abordou assim um pouco, né, sobre a questão da educação integral. E hoje eu estava falando um pouco com a Bárbara Ramalho, ela é professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, e ela fez uma provocação bem interessante, né? Falando assim, por que a gente chama a educação de educação integral, né? Porque a gente tem, então, uma educação que é parcial, né? Que é essa que tá vigente na maioria, né, do Brasil, assim. Então, por isso a gente precisa defender uma integralidade da educação, mas ela é a educação por si só. E aí, queria ouvir mais de vocês, assim, o que vocês pensam sobre a Meta 6, a concepção que foi adotada no texto do PNE e como que ela pode ser aprimorada para garantir mais direitos. Acho que muito legal isso que a professora Bárbara traz. Eu acho que a gente tem mesmo esse desafio de tornar mais visível que concepção de educação integral a Meta 6 carrega. O Centro de Referências lançou um posicionamento agora em junho, acho que tentando, né, trazer algumas contribuições para a discussão em relação a ela como um todo. Acho que a gente tem um desafio ainda também no processo de implementação. E aí eu acho que vale dizer, né, o censo de 2024, ele demonstra que na última década a gente ampliou a cobertura da educação em tempo integral, principalmente em algumas etapas para a população negra. Então, acho que aqui, né, retomando isso que a Beatriz traz, é importante que a reflexão sobre ampliação do tempo e a reflexão como um todo sobre qualidade de educação esteja alicerçada no compromisso com a equidade, né? Com o risco da gente criar mecanismos de reprodução daquilo que a gente está tentando superar há tantos anos. Então, a gente ali aponta um desafio grande em relação à consolidação de uma educação menos fragmentada, né? Que pense o currículo de maneira integralizada. Então, acho que a gente também está aqui nesse processo de retomada das políticas de educação integral, de discussão da Meta 6 no PNE, tentando, acho que, enfim, pautar que a gente construa uma educação integral, independentemente do tempo, né? Então, que prescinda um tempo, ela pode ser de jornada parcial, inclusive, mas se ela tiver o tempo e ele é um aspecto importante para garantir maior interação, novas e diferentes experiências, né? Acho que a própria ampliação dos espaços educativos para as nossas crianças e adolescentes, mas a gente está entendendo que a gente precisa construir uma educação de turno único, né? A gente precisa parar de pensar uma escola que tem turno e contraturno, superar essa ideia e construir um currículo que esteja aí, acho que como a Ingrid já trouxe, contextualizado e que ele tenha no território a sua principal construção
tanto participativa, e é aí que eu estou falando, né, também como é que a educação integral, ela fortalece a gestão democrática, tudo isso está lá na LDB, tudo isso está na nossa Constituição, né, não tem necessariamente uma novidade, mas esse plano precisa poder criar condições para que isso aconteça na próxima década, né, enfrentando aquilo que a gente ainda não conseguiu avançar, assim. Acho que eu também entraria uma perspectiva que está apontada como diretriz, que é a intersetorialidade, mas que talvez o plano precise tornar mais nítido, deixar mais claro como é que a educação pode se articular com as demais políticas sociais, né? Então, para a educação integral, o direito à educação é indissociável dos demais direitos sociais. Mas a gente sabe que no cotidiano das redes e das escolas, a gente ainda tem muito medo, a gente ainda tem muito receio, a gente não tem necessariamente fluxos intersetoriais pactuados, as escolas muitas vezes ficam isoladas no território, as pessoas, a gente tem uma cultura de colaboração ainda frágil, porque as políticas públicas carecem de maior participação social e de maior, acho que, interdependência, né, inter-relação. Então, acho que aqui o plano também poderia, eventualmente, a partir da educação integral, porque acho que a gente está vendo que a educação integral ela é essa oportunidade, né? Por isso que seria importante que ela extrapolasse a meta 6 e fosse assumida como uma concepção para toda a política, assim, justamente porque ela vai poder ajudar a gente a entender como é que a gente articula a educação com moradia, com transporte, com alimentação, né? Acho que com o esporte, o lazer, a cultura, enfim, com todas essas outras políticas que vão, na nossa visão, constituindo um território educativo. Eu faço coro o que a Rayana trouxe, né? A gente defende também uma perspectiva de educação integral, considerando o desenvolvimento integral das infâncias e adolescências, né? Então a gente está falando aqui das suas múltiplas dimensões, dimensões físicas, emocionais, intelectual, social, simbólica. Então, como que a gente parte desse lugar na construção de um dos principais instrumentos da política educacional para garantir que essas crianças tenham acesso a esportes, à arte, à cultura, ao lazer, como que a gente constrói esses territórios, essas comunidades escolares envolvidas e comprometidas com o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Eu acho que o plano, ao limitar ali na meta 6, a gente tem uma perspectiva um pouco limitada da educação integral, como a gente defende, como a gente deseja, né, para essas crianças e adolescentes. Porque é claro que aumentar a jornada, pensar estratégias que fortaleçam a escola como esse ambiente, não podem estar isoladas da cidade, do território, né, da construção de um ambiente não apenas escolar, mas também um ambiente cultural, né, um ambiente que fortaleça as ações de esporte para essas crianças e adolescentes, e isso a gente sente falta, né? Sendo que essa pode ser uma das principais estratégias para o enfrentamento às desigualdades. E aí eu queria só comentar que eu vim do Fórum da Undime essa semana e a gente assistiu uma mesa de educação integral ontem de manhã, né? E aí, eu não lembro se foi o André Lázaro que trouxe na fala dele, ou se foi a Aline Soares do MEC, que falou assim, mas é claro que a gente precisa defender uma educação integral em que a criança está na escola, mas que também está na praça, está na biblioteca, está na piscina, está fazendo um esporte. Porque quando a gente olha para as escolas de elite, é isso que as crianças ricas têm acesso, né? Junto com a matemática, com a sociologia, com o português, com a história. Como que a gente oferece para as nossas crianças da educação pública, muitas vezes, condições de se encontrar e de se desenvolver nas suas múltiplas dimensões, né? E aí a gente está falando também de reparação quando a gente defende uma educação integral, porque a gente está falando de todas as crianças e adolescentes tendo acesso àquilo que pouquíssimas têm, mas a gente sabe, né? Quais são, quem são e quais cenários. Nossa, muito legal, gente, ouvir vocês mais sobre a questão da educação integral, né? E aí a gente fica aqui com a vontade de que isso tudo chegue, né, nas escolas, para as professoras, professores e estudantes. Então, queria ouvir vocês também um pouco agora sobre o que é necessário garantir para que esse plano
seja efetivado, né, e não aconteça como o anterior. Tem um balanço da Campanha Nacional pelo Direito à Educação que mostrou que 85% das metas não foram atingidas e 13 dos 20 objetivos estabelecidos estavam em retrocesso, né, ou seja, pioraram. Então, queria ouvir vocês sobre esses vários fatores, né, que podem influenciar a implementação do PNE e já puxar um deles específico, que é o Sistema Nacional de Educação. Se vocês puderem explicar o que é ele, como é que ele pode funcionar e como ele contribuiria para a implementação do plano, seria muito legal ouvir vocês. Posso ir? Bom, eu ia falar lá no início, trazendo no início da minha fala, eu acabei não trazendo, mas o PNL vai fazer parte de um Sistema Nacional de Educação que também está em discussão no Congresso Nacional nesse momento, né? Então, tão sonhado o Sistema Nacional de Educação, estruturando nossas políticas educacionais, vem aí, está em discussão no Congresso, eu acho que vai ser fundamental, né? Como que a gente consegue ter um sistema de saúde, um sistema de assistência social, mas um sistema de educação, a gente está em discussão apenas em 2025, mas que bom. Então, temos aí no nosso horizonte a construção desse sistema. Eu acho que é fundamental porque também a gente vai ter condições, né, estruturas. A Raina falou uma palavra boa, mas que eu esqueci agora. Mas a gente vai ter possibilidade de articular e fortalecer um sistema de colaboração entre governo federal, estaduais e municipais. A gente consegue também fortalecer. Eu acho que é importante a gente fortalecer a construção dos planos estaduais e municipais nos nossos territórios, porque eles também são quem aproxima, né, a política de onde estão as escolas. Então, quando a gente fala de educação integral, ela só acontece no território, né? Então, é importante que esses planos sejam fortalecidos. E quando você me pergunta o que é importante para a gente garantir o cumprimento desse plano, eu gostaria de citar dois aspectos que eu acho que são fundamentais. Primeiro, que a gente precisa ter metas quantificáveis e intermediárias. E esse atual texto não apresenta isso, né? Então, acho que a gente precisa fatiar as nossas intenções para que a gente consiga tanto fazer a defesa deles enquanto sociedade civil, mas também o monitoramento e o controle social. E o segundo aspecto que a gente precisa garantir, e aí vou citar também, Ingrid, a campanha nacional pelo direito à educação, que é o cumprimento de um dispositivo constitucional que é o custo aluno e qualidade, né? Como que a gente consegue garantir recurso, dinheiro público para a implementação de metas ousadas e comprometidas ao enfrentamento às desigualdades. Então, eu acho que é fundamental a gente defender um financiamento adequado para essas metas, que faça sentido para o tamanho do desafio que a gente quer encarar. E a gente já tem esse dispositivo constitucional, né? A gente precisa também executá-lo e fazê-lo acontecer. Acho que o Sistema Nacional de Educação pode ser um caminho para a viabilização do cumprimento do custo aluno e qualidade. Bom, eu me sinto muito contemplada pelo que a Beatriz trouxe. Acho que estava faltando a gente falar do Sistema Nacional de Educação. De fato, a gente tem o SUS, o SUAS, e vai ser fundamental que esse plano possa ser implementado já num contexto de consolidação do Sistema Nacional de Educação, né? Acho que aí a gente tem condições de estabelecer melhor responsabilidades dos entes, da federação, possibilidades de colaboração, inclusive. Então, acho que a gente também tem ele traz essa novidade. O debate não é novo, porque o Movimento Social de Educação está defendendo a necessidade de um sistema há muitos anos, mas em perspectiva a gente está entendendo que isso deve ser e se consolidar como um avanço desse novo texto, assim. Então, concordo. Acho que a gente tem aqui também discutido do ponto de vista do financiamento. Então, assim, sem financiamento
não tem implementação do plano. E acho que a gente está aqui pensando mesmo, né, como é que a educação, ela deixa de ser moeda de troca, acho que numa guerra fiscal que a gente tem vivido nos últimos anos, né? Então, as políticas sociais têm sido bastante prejudicadas hoje no Brasil com o teto de gastos e com outras medidas aí fiscais que vão retirando o recurso da educação paulatinamente. A gente vai ficando sem possibilidade de garantir que essas metas sejam alcançadas e que a gente garanta, acho que isso que, né, que está sendo aqui muito norteador da conversa, que tem a ver com o enfrentamento das desigualdades. Assim. Então, eu diria que a gente também, do ponto de vista da educação integral, reflete sobre orçamento numa perspectiva de fortalecimento da autonomia das escolas, né? Então, a gente já teve anteriormente modelos de recursos, né, que vão para as redes, mas que também chegam até os territórios, chegam até as escolas e contribuem para fortalecer essa autonomia pedagógica, que as escolas possam se organizar de acordo com cada contexto, observando as suas necessidades. Acho que para a gente também esse é um fator bem importante, assim, né? Então, eu ressaltaria aqui o PDDE como uma referência de programa, né? O programa Dinheiro Direto na Escola, que a gente construiu no Brasil e que talvez pudesse ser retomado nesse contexto. Bom, tem muitos caminhos, né, para fazer esse plano acontecer. E aí fico aqui pensando assim, bom, esse plano aprovado, né? Como é que ele pode influenciar, pensando na intersetorialidade, na criação de um sistema, né, de educação, é, como que esse plano pode influenciar as políticas públicas de outros setores, né? Da saúde, da assistência social, da moradia, até do transporte, né? Como vocês imaginam uma intersetorialidade acontecendo com fluência nesse país para garantia do direito integral das crianças e adolescentes? Posso começar aqui, Bia? Ingrid, educação integral, a gente entende que a intersetorialidade ela tem a ver com governança, né? Então ela precisa ter mecanismos da gestão pública que orientem como essa articulação entre as diferentes políticas pode e deve acontecer, mas eu destacaria a possibilidade de realização da intersetorialidade também no nível territorial, né? Então, aqui acho que o que a gente tem a oportunidade de acompanhar e que o Brasil tem avançado nos últimos anos, e aí eu acho que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente também, que é uma referência importante junto com a LDB, e que, né, acho que em contato, essas duas legislações, essas duas normativas, elas ajudam a gente a vislumbrar caminhos de proteção integral para as crianças e adolescentes nos territórios. Mas acho que quando a gente pensa em intersetorialidade na perspectiva, né, com a educação, a gente está pensando mesmo numa escola muito conectada com o território, né? Uma escola que está olhando para esse território e está tentando criar condições para poder, junto com outros atores sociais que estão ali, que conhecem também as famílias, que estão próximos, né, à vida e ao cotidiano dessas crianças e dessas comunidades, para que eles possam trabalhar juntos para endereçar as questões que elas apresentam. Assim. Acho que quando a gente fala de uma educação integral, que é uma educação, como a Beatriz disse, que se volta ao desenvolvimento integral, a gente assume que a escola sozinha não é capaz de dar conta desse desafio, né? Ela precisa de apoio e a gente tem políticas sociais constituídas no Brasil com todos os desafios e necessidades de avanço que a gente ainda, né, almeja e precisa alcançar, mas é importante que isso possa se materializar e se traduzir no dia a dia das escolas. O que a gente acaba vendo muitas vezes, e eu já falei aqui hoje, são as escolas muito sozinhas nesse desafio, né? As crises, Beatriz trouxe, né? A gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando de uma mudança de paradigma tecnológico, tem muita mudança em curso hoje. A gente está falando de ampliação das desigualdades em muitos contextos. Então, assim, como é que a gente organiza o que hoje no Brasil a gente chama de sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes, tendo a escola como um locus privilegiado e um equipamento que tem condições de catalisar o acesso a demais direitos. Assim, tudo isso para a gente, assim, enfim, confirma, né, que a concepção de educação integral, de fato, ela acho que ela amplia as condições para a gente cuidar aí da vida propriamente dita e dos desafios que ela apresenta todo dia, assim, para as nossas crianças, adolescentes e jovens. E também acho que a gente consegue. Acho que
na perspectiva da educação integral, né, quando a gente fala de intersetorialidade, eu acho que tem um caminho muito dado e reconhecido, que é o da gestão democrática, né? Acho que como que a gente também fortalece a gestão democrática a partir do Plano Nacional de Educação, mas também nos planos estaduais e municipais. Eu vou ficar batendo na tecla desses outros dois também, porque eu acho que são caminhos fundamentais da gente reconhecer as lideranças das comunidades escolares, né? Muitas vezes a gente sabe que a intersetorialidade ela acontece de forma até informal, né, nos municípios. Então, se a pessoa da escola conhece a pessoa do CRAS, elas se encontram e pensam num projeto juntos. Quando um jovem monitor cultural da biblioteca vai na escola para tentar articular uma ação da biblioteca com a escola, quando os estudantes estão organizados, quando a gente tem grêmios escolares ativos. Então, como que a gente também consegue, a partir de instrumentos de gestão pública, né, que parecem ser tão distantes da sociedade, a gente consegue estimular esses encontros no território, né? Eu acho que muito da intersetorialidade parte desses lugares. Assim como a pouca intersetorialidade também pode partir desses lugares, né? Quando a gente tem diferenças políticas nas gestões municipais, estaduais. Então, eu acho que isso tudo também é uma forma da gente construir caminhos, né? Apontar possibilidades, ou reconhecer o que já está acontecendo no território, que muitas vezes vem de um trabalho de militância de profissionais da educação, de estudantes, de pais e mães, né, responsáveis que estão ali fazendo acontecer e como que a gente cria condições para que isso aconteça, né? Acho que a Rayana trouxe aqui na fala dela o PDDE como um dispositivo que pode fortalecer a escola como esse lugar que mobiliza e que constrói essas relações intersetoriais, e eu acho que é importante que isso esteja destacado também, né? Como que a gente valoriza as práticas de quem já está fazendo muito, e a gente sabe que são muitas pessoas, né? Que fazem de forma muito apaixonada e comprometida a educação acontecer nos territórios. O Plano Nacional de Educação é um dos instrumentos, né, que a gente vai usar tanto para monitorar esses compromissos políticos, quanto para pedir dinheiro para isso, né? Mas muitas vezes a gente sabe que as práticas acontecem, muito das relações que são fomentadas e nos territórios. Então, acho que esse ponto, para mim, também parece bastante interessante da gente ter no nosso horizonte de atuação. Nossa, gente, muito legal ouvir vocês. Dá vontade de continuar conversando aqui, ó. Fernanda Mello concordando, live enriquecedora. Dá pra gente conversar sobre tantas outras coisas aqui. Dá vontade de esticar essa conversa. É muito legal ouvir vocês. Então, gente, quem tá aí ouvindo, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, a hora é agora, porque a hora do intervalo é realmente só uma horinha de bate-papo e tá chegando no final. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. E a gente continua esse papo, né? Então, segue aqui o Educação Integral, na hora que acabar a live, a gente vai continuar publicando sobre esse tema. A Beatriz Benedito e o Instituto Alana, a Rayana Ribeiro e a Cidade Escola Aprendiz. O sistema vai continuar aí até pelo menos no final do ano, né? Bom, e a gente estava falando aqui um pouco, né, das mais de 3 mil emendas que esse plano já recebeu, né? Que ele está em debate, ele ainda pode ser modificado. E aí, queria ouvir um pouco de vocês sobre como que a sociedade civil pode se apropriar dos debates em torno do novo PNE, né? E participar fazendo contribuições e sugestões ao texto legal. Inclusive também, se dá para comentar um pouco assim, como também levar esse tema para as escolas, para as crianças e adolescentes, envolver todo mundo nessa conversa. Bom, o PNE agora está nesse momento de finalização de texto, né? Então ainda vão acontecer 10 seminários estaduais e a gente pode encontrar o calendário desses seminários no site da Câmara,
dos deputados. Já falei que Pernambuco e Mato Grosso do Sul acontecem dia 4 e 8 e 7 de agosto, então acho que vale a pena dar uma olhadinha por lá. Os seminários são espaços em que todas as pessoas que se inscrevem têm possibilidade de fala, então é muito legal para a gente levar nossas bandeiras. Finalizado o seminário, a equipe do relator se encontra para escrever o texto, vão apresentar um texto na Câmara dos Deputados, em que a gente vai ter 5 sessões de possibilidade de emendamento no texto. Então, a partir desses deputados que compõem a comissão especial do PNE, a gente pode levar esses apontamentos. E depois vai para votação na Câmara e aí no Senado. E aí a gente começa uma sequência de atuação, tanto conversas de gabinete, né, quanto audiências públicas no Senado para acompanhar a produção do Plano Nacional de Educação, mas também uma forma de a gente aproximar a discussão de construção de instrumentos de política pública com participação social. Planos estaduais de educação e planos municipais de educação também vão estar em disputa no próximo ano, né? Acho que ocupar os fóruns de educação também é bastante estratégico para a gente levar as nossas bandeiras nesse momento. E acho que é isso, né, gente? Reconhecer e valorizar a prática que também acontece nas escolas. Acho que é onde a gente faz a política de verdade. Fiquei ouvindo, enfim, acho que todas essas oportunidades, né, que a Beatriz traz de possibilidade de participação, incidência, e fiquei pensando que, para voltar, acho que no começo da conversa, né, essa perspectiva de restaurar uma tradição democrática, ela não é pouca coisa nesse Plano Nacional de Educação, né, nesse novo plano. Então, eu queria ressaltar, acho que para além também da gestão democrática, essa perspectiva da gente ter a participação, o fortalecimento democrático da construção de políticas públicas, em especial as políticas educacionais, isso é um avanço grande e importante para o Brasil, assim. Acho que eu queria destacar aqui, e acho que a gente, né, Centro de Referências, fez uma live exclusiva sobre isso, sobre a discussão que os movimentos e as instituições ligadas ao movimento negro têm feito sobre um PNE antirracista e como é que é importante que a gente possa, nesse processo de desenho dessa nova política, nomear também quais são essas desigualdades, como é que elas afetam de maneira distinta cada um dos sujeitos e cada um dos territórios, considerando toda a diversidade cultural e socioterritorial brasileira. Assim. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque eu acho que tem um esforço grande da sociedade civil de fazer isso que Beatriz está dizendo. Assim, que produção é essa que já emerge, né, das escolas e dos territórios e das comunidades hoje no Brasil, e como é que essas experiências pautam as políticas públicas, né? E as políticas públicas criam condições para que essas experiências se fortaleçam, para que elas se ampliem e para que elas se expandam, acho que aí para os 5.000 e tantos municípios que a gente tem no Brasil, né? Acho que respeitando cada um desses contextos, comprometidas com o antirracismo, com o enfrentamento das desigualdades, com a escuta das nossas crianças, com a participação cada vez maior das famílias, com o envolvimento da cidade, do território, das outras políticas. Assim. Então, acho que é só trazer a perspectiva da participação como um aspecto fundamental para os próximos 10 anos, porque também se relaciona com uma crise democrática global que a gente está vivendo. Então, não dá para pensar educação ambiental e climática, não dá para pensar educação integral, não vai dar para a gente pensar o financiamento se a gente também não trouxer para cá o papel da educação, acho que na construção de um projeto de país democrático. Perfeito, gente. Nossa, é muito legal ouvir vocês. E aí, antes de encerrar, queria atender aqui uma pergunta da Fernanda Mello. Ela pergunta a diferença da escola integral e a escola em tempo integral. Se vocês puderem responder, acho que vai ser bem bacana. Beatriz? Não, como ela chama? Fernanda? Fernanda. Eu tô chamando você, Bia. Eu tô te vendo. Desculpa, gente, Fernanda. Bom, acho que a escola, a educação integral, ela pode ser, ela é uma concepção, ela é um direito, e acho que, como a gente falou aqui ao longo de toda essa conversa,
ela entende que a tarefa da educação é garantir o desenvolvimento integral, né, o pleno desenvolvimento das nossas crianças, adolescentes e jovens. Isso pode acontecer numa escola que tem jornada ampliada, e a gente entende que o tempo é fundamental, porque ele cria e oportuniza, né, novas possibilidades de interação, de aprendizagem e de conexão entre as crianças, das crianças com o território, das crianças com os educadores, enfim, acho que tudo isso que uma comunidade escolar produz no seu cotidiano. Mas não é o tempo que define uma educação integral. Então, acho que isso é importante trazer, por isso que a gente está aí há tantos anos construindo essa agenda e tentando, né, acho que diferenciar uma coisa da outra, assim. Então, não sei se eu expliquei tudo, porque eu acho que tem outros princípios que estão aí ao longo da conversa descrevendo a diferença entre essas duas concepções, mas acho que a gente aqui faz um esforço grande de tentar associar a ampliação do tempo com a concepção de educação integral, né? A ideia não é a mesma escola, mas é uma escola que se transforma a partir da ampliação do tempo e se transforma a partir da educação integral. Oh, então tá bom, pessoal. A gente continua essa conversa aqui no perfil do Centro de Referências em Educação Integral, lá no site www.educacauintegral.org.br. Foi um prazer receber vocês duas. Muito obrigada por tantas contribuições. Obrigada a todo mundo que assistiu. E se você gostou e conhece alguém que vai querer se interessar por esse assunto, também dá para compartilhar essa live. Ela fica salva lá no nosso perfil. Manda para todo mundo. E a gente continua a conversa. Se vocês quiserem se despedir, aí tem um monte de gente falando gratidão, maravilhosas. Eu concordo. Gente, muito obrigada pelo espaço, obrigada pelo diálogo, Rayana, Ingrid. Sempre uma honra compor esses momentos. E eu fico à disposição também, quem estiver por aí querendo conversar um pouco mais, conhecer as nossas agendas no Instituto Alana, estou à disposição. Obrigada, gente. Um ótimo trabalho para nós. Também queria aproveitar para agradecer. Estou sempre nos bastidores e estou aqui agora na frente das câmeras. Beatriz, foi um prazer, Bia, dividir esse espaço com você. Ingrid, obrigada pela mediação. Queria, acho que para finalizar, só para voltar também na pergunta que você fez, né, que a gente possa organizar rodas de conversa nas escolas, que a gente possa trazer essa política que às vezes, né, acho que Beatriz trouxe muito bem, parece tão distante do nosso cotidiano para o nosso dia a dia, né, que isso seja parte do projeto pedagógico das escolas, né, e que a gente consiga, acho que, construir políticas educacionais e, de fato, reflitam aquilo que a gente demanda no dia a dia. Assim. Então, convidar todo mundo, ajudar a gente a garantir que o Plano Nacional de Educação esteja no debate público, né? Sem a participação, sem que isso aconteça todos os dias e que a gente construa políticas de baixo para cima, vai ser difícil a gente superar os desafios que a gente tem na educação brasileira. Então, esse é meu convite final. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima hora do intervalo. Tchau, tchau. Tchau.